Vocês sabem que quando a gente diz assim, olha, não sobe na árvore. Por que eu não subo? Não olhem para trás. Não queiram descobrir. Nós estamos aqui reunidos nesta tarde abençoada por Deus. Nós precisamos de chuva, mas Ele foi benevolente para esse casamento, né? Nós estamos aqui em nome da Igreja Metodista Wesleyana para realizarmos a cerimônia de casamento dos irmãos Gessivaldo Gomes Cardoso Rebouças e Rubiane Fernanda Araújo Inocêncio.
nós estaremos invocando as bênçãos de Deus sobre os noivos, depois de cumpridas as exigências das leis do país, registrado tudo em livro apropriado. Nós vamos orar e iremos realizar primeiro o casamento civil, porque esse casamento é religioso com efeito civil. Vamos fazer uma oração ao Senhor. Querido e amado Deus, nós te louvamos por este dia feliz, porque este é o dia que nos fez o Senhor. Regozijamo-nos e alegramo-nos nele. Nós te louvamos, Senhor, pela vida do Gessivaldo Cardoso Rebouças e da Rubiane, que hoje estão diante do altar, na presença do Senhor Jesus, das testemunhas, amigos e parentes aqui presentes nessa cerimônia. Muito obrigado por esta vitória e pelos pais de ambos. Em nome de Jesus. Amém. Por gentileza, podem se assentar, menos os noivos, que ficarão um pouquinho, não de castigo, mas eu quero olhar bem no rosto deles. Oh, glória. Vamos ouvir a minha esposa, a missionária Eugênia, que fará a leitura da ata do casamento religioso com efeito civil. Termo de casamento religioso com efeito civil. Aos 8 de março de 2025, às 16h30, na Igreja Metodista Wesleyana, Rua Marcelo Lugli, 1457, Jardim Planalto, Cosmópolis. O referido casamento foi realizado no espaço Guaiçara, situado à estrada Núcleo Campos Sales, número 34, na cidade de Cosmópolis, estado de São Paulo, em lugar acessível a todos e quaisquer pessoas, estando de portas abertas perante o ministro do Evangelho, o titular Gessivaldo Gomes Rebouças, e ainda na presença das testemunhas abaixo qualificadas, após terem reiterado o propósito de se casar, estando habilitados para tal, de livre e espontânea vontade, de acordo com a certidão de habilitação 142240, AA 000-48310, de 5/2/2025, com documentos apresentados a que se refere os incisos 1, 3 e 4 do artigo 1525, emitida ao 5 de fevereiro de 2025, receberam-se em matrimônio os nubentes Gessivaldo Cardoso Rebouças e Rubiane Fernanda Araújo Inocêncio. Ele é brasileiro, solteiro, piloto comercial de avião, com RG 42091628, dígito 3, SSP-SP, CPF 386-258-258-09, natural de Faro, Algarve, Portugal, nascido no dia 12 de abril de 1996. Residente à Rua Alberto Stuck, número 400, Jardim Eldorado, Cosmópolis, São Paulo. Filho de Gessivaldo Gomes Rebouças, de nacionalidade brasileira, pastor evangélico, natural de Jordânia, Minas Gerais, com 64 anos de idade, residente em Cosmópolis, São Paulo, e de Eugênia Maria Cardoso Rebouças, brasileira, do lar, natural de São José do Divino, Minas Gerais, com 59 anos de idade, residente em Cosmópolis, São Paulo. E ela é brasileira, solteira, assistente administrativo com RG 46-358-214, dígito 7, PSSP, CPF 379-080-768-07, natural de Cosmópolis, nascida no dia 3 de julho de 1989, residente à Rua Gotardo Abílio Brega, número 513, Parque Residencial das Laranjeiras, Cosmópolis, São Paulo. Filha de Gerson de Jesus Inocêncio, brasileiro, motorista, natural de Arthur Nogueira, e Marli de Araújo, brasileira, aposentada, natural de Cosmópolis, com 60 anos de idade, residente em Cosmópolis, São Paulo. O regime de bens é comunhão parcial de bens. O pretendente, após
o casamento continuará a se chamar Gessivaldo Cardoso Rebouças e a pretendente, após o casamento, passará a se chamar Rubiane Fernanda Araújo Inocêncio Rebouças. Testemunhou a presente celebração ela, Eugênia Maria Cardoso Rebouças, brasileira, casada, do lar, natural de São José do Divino, Minas Gerais, com 59 anos de idade, residente à Rua Alberto Stuck, número 400, Jardim Eldorado. E ela, Marli de Araújo, brasileira, casada, aposentada, natural de Cosmópolis, com 60 anos de idade, residente à Rua Gotardo Abílio Brega, 513, Parque Residencial das Laranjeiras. E para constar, lavro presente em 3 vias, uma no livro próprio e outras em termo avulso, assinado por mim, pelos celebrantes, cônjuges e testemunhas. O referido é verdade, dou fé. Cosmópolis, 8 de março de 2025. As assinaturas nós faremos daqui a pouco, tá bem? Vamos. Muito obrigado, missionária Eugênia. Muito bem. Gessivaldo, Gessinho, cresceu, está entrando no hall dos casados a partir de hoje, com a Rubiane, que é a Bia. Gessivaldo a gente chama de Gessinho, e eu não vou quebrar o protocolo. E Rubiane a gente chama de Bia, também não vou quebrar o protocolo. Gessinho e Bia, todos já sabem o nome de vocês. Então, temos a liberdade de estarmos juntos. Deus me deu 2 ricos filhos, e uma já está casada, com netos, e agora estamos casando o caçula. E Bia, não conhecíamos, os pais de ambos, com certeza estão orgulhosos, felizes e abençoados por Deus, por ter nos dado filhos tão abençoados e inteligentes, seres humanos maravilhosos, que é o Gessinho e que é você, Bia. Quando conhecemos você, nós víamos a sua timidez, você sempre no seu cantinho, né? E nunca esperávamos que você, que seria a esposa de Gessinho futuramente, e a nossa nora. E já ganhamos uma nora, né? E isso nos deixou muito felizes, porque você fez muito bem ao Gessinho. Fez muito bem. E Gessinho fez muito bem a você. E durante a nossa jornada, nós acompanhamos vocês dois. E vimos a dedicação, o zelo, o amor crescente um pelo outro, que culminou aqui hoje. Então, eu e minha esposa, com certeza, sua mãe e seus pais estão felizes também. Em nome do Gessinho e da Bia, eu cumprimento todas as testemunhas, parentes e amigos aqui presentes, pelo esforço que cada um fez em aceitar o convite dos dois. Isso nos alegra e nos honra muitíssimo. Sejam bem-vindos e abençoados em nome de Jesus. De uma maneira muito breve, e nós não temos a pretensão, na cerimônia nupcial, fazer uma pregação, um estudo bíblico sobre casamento. Porque ao longo dos tempos e dos anos, vocês têm ouvido bem isso, né? Mas é evidente que a gente não pode deixar também de trazer uma reflexão na palavra de Deus. Casamento não é uma coisa nova. Ela foi instituída por Deus, é a instituição mais antiga que a Terra conhece. Casamento, para algumas pessoas, Gessinho, Bia, não é bom. Mas eu respeito a opinião de quem pense assim, mas eu penso diferente. O casamento é bom. E como é bom? Certo? Porque a Bíblia diz que quem acha uma mulher, acha uma coisa boa. Gessinho achou a Bia uma coisa boa. Eu achei minha esposa uma coisa boa. E olha, comemoramos dia 5, 3 dias atrás, 42 anos de vida conjugal.
Algumas pessoas, como é que aguenta, como é que pode? Rapaz, viver feliz é uma receita que você encontra na Bíblia Sagrada. É só observar os mandamentos, as leis de Deus, que você será bem-sucedido em Cristo Jesus. Ah, mas e as lutas e tribulações? Faz parte do crescimento, faz parte do amadurecimento. O casamento, ele está sempre em construção. Você não vai encontrar um casamento perfeito, que o casamento é perfeito, mas a vivência no casamento, a perfeição, porque ele é realizado, é composto de pessoas. E as pessoas estão sempre em reforma ou construção, em adaptação, em crescimento, amadurecimento. Vocês já são maduros individualmente, mas hoje estão unindo esse amadurecimento, esse conhecimento, essas experiências de vidas pessoais, um ao outro, e com certeza vocês serão mais fortes do que já eram. Mas só entre vocês dois, essa fortaleza toda? Não. O que falta ainda? Deus. Um casamento é sempre feito a três: o noivo, a noiva e Jesus. Ele não pode deixar de estar presente no lar e na vida de vocês. Por isso o casamento deve ser honrado por todos. O casamento. Porque ele foi instituído por Deus. Não é uma opção para quem quer casar. Por isso tem o namoro e o noivado. A pessoa tem tempo de refletir, tem tempo de analisar e de decidir se realmente quer casar ou não. Mas se escolheu casar, escolheu uma coisa boa. Porque é melhor casar do que viver solteiro, agitado. Chegará o momento que a gente envelhece, já não tem papai e mamãe mais, né? Quem vai cuidar de mim na minha velhice, no meu amparo? Então, o casamento, de todas as formas, ele é importante, ele é abençoado, ele é útil. Até nisso, Deus pensou por nós, em nos amparar. Então, Bia, evidentemente que você é uma ajudadora nata. E isso não faz você inferior a Gessinho, de maneira alguma. Porque todos nós precisamos de ajudadora. Uma pessoa que nós confiamos, uma pessoa que nós contamos, uma pessoa que nós recebemos um aconselhamento, uma ajuda de todos os sentidos. E evidente que o amor é o mais puro dos sentimentos. E falar em amor, o amor ele é desenvolvido. Vamos dizer, olha, eles amam tanto que estão aqui casando hoje. Pode ser que não tenham chegado ao amor na sua plenitude, mas com certeza é mais do que o início desse amor que os trouxe aqui no altar hoje, né? E esse amor vai ser construído com uma amplitude muito maior, com uma visão agora bem generosa do noivo com a noiva e da noiva com o noivo. E com certeza serão muito bem sucedidos. Agora, evidentemente que a palavra de Deus, ela implica nesse sentimento do casamento e amor por uma razão muito simples, assim, e Bia, porque Deus é amor. 1 João 4,8 define isso. Deus é amor. E ele usa o casamento para ilustrar uma tipologia, uma alegoria, um exemplo de um relacionamento dele com a sua igreja e da igreja com ele. Então, vejam, Jesus é o cabeça da igreja. E a igreja é o corpo de Cristo. Cristo é o noivo e a igreja é a noiva. E quando houver o arrebatamento, haverá esse casamento maravilhoso no céu. Estaremos para sempre com o Senhor. Então, ele usa muito bem a figura do casamento para ilustrar o relacionamento dele com a sua igreja, a igreja dele, de Jesus, que nós fazemos parte, vocês fazem parte. Muito bem. Dito isso, eu gostaria que você, Gessinho, entendesse uma coisa muito importante.
a maior definição sobre o amor está pelo apóstolo Paulo. Eu gostaria de ler com vocês, casal e todos que queiram acompanhar, 1 Coríntios 13. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como o metal que soa ou como o sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. Ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitaria. Então agora eu quero ler a maior definição sobre amor que existe, no meu entendimento, respeitando a opinião de quem quer que seja. Mas, na minha opinião, a maior definição, significado sobre o amor é este aqui, na Bíblia Sagrada de Deus, usando o apóstolo Paulo. O amor é sofredor, o amor é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, o amor não ensoberbece. O amor não se porta com indecência, não busca seus interesses, não se irrita, não suspeita mal. O amor não folga com a injustiça, mas o amor folga com a verdade. O amor tudo sofre, o amor tudo crê, o amor tudo espera, o amor tudo suporta. E Paulo finaliza assim: o amor nunca falha. E realmente nunca vai falhar, porque Deus jamais falhará em relação ao seu carinho, à sua graça, à sua misericórdia, à sua bondade com todos nós, e principalmente nesta tarde com Gessinho e com a Bia. E por que não também com todos os presentes aqui, pela graça e misericórdia de Deus. Meus amados, os gregos irão definir o amor em algumas partes. A primeira definição ele chama de o amor eros, que vem de erótico, o amor sensual, que é amor, mas seria uma definição mais rasa, porque não é aquele amor genuíno, mas é uma coisa tipo paixão, que do mesmo jeito que surge, pode ir embora, porque a pessoa luta para conquistar alguma coisa e depois de conquistada, a pessoa perde a motivação, perde a alegria, o ânimo e desiste, e abre mão dessa conquista realizada. São vários os motivos, que alguns nós entendemos, outros não, mas isso acontece, né? Fica só no amor raso, superficial, sem profundidade, o que eu não acredito que seja o caso de vocês, pelo testemunho que vocês têm dado e que nós temos acompanhado. Mas aí os gregos vão com uma profundidade um pouco maior, e há uma definição do amor filos. E esse amor filos é um amor que já envolve a família, que já envolve os parentes, os amigos, um amor fraternal, um amor, uma comunhão profunda entre cada um de nós, e que agora eu me volto para o Gessinho, que esse amor filos é muito importante do Gessinho com a Bia e da Bia com o Gessinho. Os gregos continuarão e definem, então, nós definimos o amor ágape, que é o amor de Deus com o ser humano, o amor de Deus com o jovem casal Gessinho e Bia e toda a humanidade. E o amor de vocês para Deus é aquele amor vertical, vem e vai, né? O Filhos é aquele amor horizontal entre a gente, mas o amor ágape é o amor maior, sublime. E isso eu quero destacar o quê, Gessinho e Bia? Sacrifício. Foi o que Jesus fez pela igreja, pela noiva dele. Ele deixa isso claro em Efésios, através do apóstolo Paulo também. Paulo é uma pessoa bem dinâmica, bem usada por Deus para trazer muitas definições,
uma pessoa com experiência extraordinária. Então, ele traz também o seguinte: assim, Gessim, como Cristo amou a igreja, assim também deve ser você, o seu amor, a sua convivência, a sua lealdade em relação a Bia, que é a sua noiva e futuramente a sua esposa. Daqui a pouco a gente já declara isso. Por enquanto é noiva. Então, veja bem uma coisa, mas esse amor já tem que ser sacrificial. Esse é o pensamento. Não é, como Paulo disse, invejoso, egoísta. Por quê? Porque algumas definições de pessoas, eles dizem o seguinte: eu vou casar com fulano porque essa pessoa vai me fazer feliz. Se pensarmos assim, deixa de ser amor, porque o egoísmo já penetrou nessa afirmação, definição. Então, qual seria a afirmação correta? Gessinho vai casar com a Bia. Sabe por quê, Bia? Porque quando o Gessinho declara isso, ele diz assim: olha, Bia, eu sou o homem perfeito, o único que vai fazer você feliz. Ele não vai casar com você esperando que você o faça feliz. Mas ele vai definir: eu vou fazer você feliz, Bia. Eu estarei ao seu lado. Sua provisão, seu conselheiro, seu amigo. Não é? E, automaticamente, o que vai acontecer? A reciprocidade. O que será a reciprocidade nesse caso? A Bia recebendo esse carinho, essa ação, essa atitude do noivo em fazê-la feliz, a retribuição será natural, sem ser imposta. Tudo vai acontecer, vai fluir de uma maneira muito linda. Você vai retribuir. Gessinho, eu sou a mulher da sua vida. Eu vou fazer você feliz. Então, olha aí que coisa linda. Vai tudo casar, ser conjugado. Vai ser lindo, maravilhoso. E aí nós vamos ver mais a dentição de vocês. Porque o sorriso vai ser bem claro, bem tranquilo. Ei, rapaz, coisa linda. Então, veja, agora, concluindo, que eu disse que eu não queria alongar, se deixar eu vou embora, mas eu vou colocar um freio. Mas existe um compromisso dos cônjuges, Gessinho e Bia. Tá? O compromisso do cônjuge. Então, se algum casamento sair errado, não quer dizer que o casamento seja errado. Mas se as pessoas viverem de uma maneira errada, é claro que o casamento vai sair errado. Se não houver, se a pessoa não entender o significado de respeito, não entender o significado de lealdade, não entender o sentido de fidelidade e outras palavras nesse tom, nesse significado, aí fica difícil. Mas vocês já entendem muito bem isso e já demonstraram isso. Então, eu só lembro a vocês o seguinte: tudo isso que eu acabei de falar aqui não vem de fora para dentro, vem de dentro para fora. O respeito da pessoa é porque isso está dentro dela. Independentemente do que a outra pessoa pense ou sinta, o respeito, a lealdade, a fidelidade, é aquilo que nós somos. É aquilo que nós somos. Então, aquilo que nós somos sai, reflete fora do nosso exterior, mas começou no nosso interior. Por isso que Deus é amor. Independentemente do que o ser humano seja ou ele faça, Deus é amor e vai sempre amar o homem. Porque nada vai quebrar o amor de Deus, porque Ele é amor. Se a pessoa não amar, se ela odiar, se ela fizer qualquer coisa, Deus permanece amando. Porque é isso que Ele sabe fazer. Então, independentemente do que as pessoas pensem e façam, é aquilo que o Gessinho é em relação à Bia e aquilo que a Bia é em relação ao Gessinho. Então, a base do casamento é o amor. Portanto, deixará o homem seu pai e sua mãe, unir-se à sua mulher e serão os dois uma só carne. Olha bem, até aqui havia um individualismo. Vocês eram solteiros, viviam na casa de seus pais, onde vocês pudessem morar. No caso de Gessinho, estava longe. Mas havia uma ligação muito maior entre a gente e vocês solteiros. A nossa autoridade, a nossa
a bênção que a nossa cobertura espiritual, né? Então, isso vai ser dividido aqui hoje. Nós vamos passar muita coisa para o Gessinho e muita coisa para a Bia, tá certo? Então, veja bem uma coisa, é necessário. Os pais de ambos vieram até aqui. Daqui para frente tem que haver um respeito. Nós podemos aconselhar, vocês continuarão sendo filhos que vocês são, mas os pais que são inteligentes não respeitarão agora os seus limites. Porque se eles não conseguiram, como diz ele, nós e os pais não conseguimos orientá-los até hoje, vai conseguir mais não. Só Jesus na causa. Mas como conseguimos, graças a Deus, então vocês terão agora que construir a sua própria experiência. E por isso nós temos que deixar. Vocês vão passar momentos bons, sim, mas momentos difíceis também. E isso é necessário existir no casamento. É a fase que nós chamamos de adaptação. Cada um é de uma maneira, vem e encontram em um determinado lugar e o equilíbrio, né, deixando as extremidades e procurando se fazerem um ao outro. Isso é natural que aconteça, tá bem? Agora, a base da vida familiar, né, o amor paternal e maternal. Disse o homem, Gessinho dizendo para Bia, esta é agora osso dos meus ossos, carne da minha carne, ela será chamada mulher, pois do homem foi tomado. Bia, eu nunca esqueci uma experiência que eu costumo dizer o seguinte, Deus fez primeiro um homem. Discriminação? Não. Mas aconteceu, ele fez um homem. E agora, vamos discutir com Deus sobre isso? Não, ele é soberano, ele é vontade, ele fez, está feito. Mas aí olhou para o bendito do homem e falou, rapaz, você está sozinho, rapaz. Você está tristezinho, rapaz. A gente não... E Deus vinha olhando para o Gessinho e tal e coisa. Aí falou, não, eu vou preparar a Bia para você. Mas aí ele fez um sono profundo no Gessinho. Rapaz. Aí foi lá, o Gessinho dormindo e tal e coisa, anestesiado ali. Ele foi lá e tirou uma costela dele. Aí o Gessinho acordou, estou sem a costela. Mas logo ele ficou feliz porque Deus... Ô, Gessinho, olha a sua costela aqui, meu filho. Olha a Bia. Olha a sua costela aqui. E apresentou Gessinho a Bia Gessinho. E aí falou, bom, minha costela, então você é meu complemento. Você é aquela que vai fazer parte da minha vida, porque você é minha costela e eu preciso de você para me completar. E vocês estão aqui hoje nesse ato completo um do outro. E eu louvo a Deus por isso. Por isso, Bia, Jesus fez você da costela de Gessinho. Para não haver competição entre vocês, ele não fez de nenhum osso da cabeça. Também, para não haver uma situação difícil, ele não tirou você de nenhum osso do pé. Mas ele tirou você da costela, debaixo do braço, para que ele possa te proteger, te segurar, te amparar nos momentos difíceis. E pertinho do coração, menina, olha que coisa linda, para que ele possa amar você cada momento, cada instante da sua vida e da vida dele. Deus faz tudo maravilhoso. E, por último, a base do lar é o amor que entre vocês dois e não da divisão de uma casa. É um lar, não é uma casa, é um lar. E Jesus tem que fazer parte dessa vida. Muito bem, Gessinho e Bia. Eu nunca esqueço, e eu menciono para algumas pessoas, eu não vou deixar de mencionar para vocês. Eu gosto muito dos 3 P's de Deus. Os 3 P's. Nunca esqueçam dos 3 P's de Deus na vida de vocês. Vocês querem saber que 3 P's são esses? Querem? Querem saber? Então eu vou lhes dizer. Primeiro para eles e vocês vão ouvir. O primeiro P de Deus na vida de um casal é o P da sua presença, a presença de Deus. No relacionamento do casal, no lar formado pelo casal a partir de hoje. A presença de Deus, que vai confortar, que vai trazer segurança, que vai trazer graça sobre vocês. Coragem, motivação. Deus está com a gente. Presença de Deus. Vocês não estão sozinhos.
onde quer que vocês estejam, tá? O segundo P de Deus é o P da provisão. Deus é a provisão do Gessinho e da Bia. A gente fala em provisão só em comida? Não. A provisão da alegria, a provisão da amizade, a provisão do sustento de Deus em tudo aquilo que vocês precisarem. Isso é algo extraordinário. Esse é o segundo P de Deus. Primeiro é a presença, provisão, e agora o terceiro P de Deus. Concluo? A proteção de Deus. Olha, Deus está presente, Deus protege e Deus provê. Quer coisa melhor? A proteção de Deus. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Coisa linda. E é isso que nós oramos, para que aconteça com Gessinho e Bia, não só hoje, mas sempre. Vocês terão a nossa cobertura espiritual. Gessinho, eu estou junto com Eugênia, sua mãe, passando hoje, nesse casamento, os seus cuidados agora para a Bia. Nós estamos transferindo para ela parte, não da nossa paternidade, mas para que ela tenha autonomia para cuidar de você de hoje em diante. Essa continuação tem que ser constante. E isso é cortar os laços, de uma certa maneira. Cordão umbilical. Para que vocês progridam e permaneçam firmes e constantes. Tá certo? E Bia, com certeza, os seus pais estão hoje aqui nesse ato cerimonial, transferindo você, a autoridade, para o Gessinho, para cuidar de você de hoje em diante. Então, a partir desse momento, antes a sua família estava ali. Continuará sendo família. Mas agora, eles passarão a ser parentela, como nós também. Sua família agora chama-se Gessivaldo Cardoso Rebouças, Bia. Essa é a sua primeira família a partir de agora. Gessivaldo Cardoso Rebouças. Sua primeira família é a Bia. Tá certo? Aleluia? Oh, glória! Que coisa linda! Sabe o que nós vamos receber agora? Nós vamos receber, Elisângela, as alianças. Rapaz, que coisa linda. Eu sempre admiro o bom gosto de um casal de noivos. E essa aliança espadilhada é muito bonita também, viu? Parabéns. Graças a Deus. É a diferença bem do dedinho, né? Ô, glória! Desenvolveram bem. Mas, gente, eu recebi as alianças. Mas eu gostaria de, antes das alianças, já estão comigo para garantir, de fazer algumas perguntas a vocês e depois eu vou permitir que o Gessinho e a Bia se expressem um ao outro. Tá bem? Por favor, virem um para o outro, assim, bem espontâneo. Pode olhar bem nos olhos. Bia cresce os olhos e ele baixa. Muito bem. Gessinho, é de sua livre e espontânea vontade que você recebe a Bia como sua esposa para cuidar, amar, respeitar de hoje em diante? Sim. Aleluia.
Diga um amém. Amém. E uma salva de palmas. Ah. Isso merece. Bia, a partir de hoje, você recebe o Gessinho como seu esposo de livre e espontânea vontade para amá-lo, honrá-lo, respeitá-lo todos os dias da sua vida? Sim. Que sim, convicto. Outra salva de palmas. Mas coisa linda, rapaz. Gente, boa tarde a todos. É a realização de um sonho estar aqui. Eu te conheci numa época da vida em que eu estava em pedaços. E você acompanhou o catar de muitos cacos na minha vida. Eu te vi entrar hoje e eu disse obrigado, Jesus, porque eu nem sei se eu sou merecedor disso hoje. Olhando para trás, eu vejo o quanto Deus foi bom para mim. O quanto o perdão de Deus para a minha vida foi real. A nível de... espiritualmente falando, a nível de salvação, a nível de restauração. Mas por anos eu corri atrás do vento. Mas tem 4 anos que Deus restaurou todos esses anos perdidos na minha vida, me dando você. Hoje eu sou um homem totalmente feliz, completo. Como eu louvo a Deus pela sua vida, Bia. Eu te amo de fato. Eu te amo de fato. Eu sei o que eu estou fazendo hoje aqui nessa tarde. Mais do que prometer coisas para pessoas, eu estou aqui diante de Deus, Bia. E a minha palavra hoje, ela é dita diante de Deus. Eu aprendi e tenho no meu coração que o que eu estou fazendo com você hoje não é um contrato. Eu estou estabelecendo uma aliança com você. Um contrato se quebra, um contrato se rasga, um contrato tem cláusulas, um contrato tem brechas, uma aliança não tem. Uma aliança é para sempre. E é diante de Deus que eu digo isso. E para a glória de Deus, que o nosso casamento, que a minha vida, que a nossa vida seja para a glória de Deus. Eu te amo demais. Eu não posso prometer a você que eu vou ser um homem perfeito, porque eu não sou. Mas eu posso prometer a você, e eu prometo, te dar toda a minha força. Te dar todo o meu amor, Bia. E se preciso for, diante de Deus, eu lhe dou a minha vida. Porque eu entendi o significado do casamento. O significado que é estabelecer uma aliança com uma pessoa. Jesus, ele elevou demais o nível da aliança. E como nós ouvimos aqui, eu tenho que te amar, é uma obrigação, a partir de hoje, te amar como Jesus me amou. Só que ele elevou o nível demais, porque ele morreu por mim. Então, se preciso for, Bia, mais do que diante de pessoas, diante de Deus, se preciso for, eu te dou a minha vida. Obrigado por me amar. Obrigado por caminhar ao meu lado. Obrigado por ter passado momentos difíceis ao meu lado. Obrigado por ter respeitado o meu tempo. Eu precisei desse tempo. E para finalizar, há quase 1 ano e meio atrás, eu recebi a proposta de ir para o Maranhão. E eu lembro de estar no aeroporto de Campinas com você. E o seu abraço foi o último abraço que eu dei. E eu lembro de falar para você, olha, Bia, eu estou indo num passo de fé. E pela fé, olhando para esse momento. E Deus viu a nossa fé, ouviu a nossa oração.
1 ano e meio depois, eu tenho total condição de estar aqui com você. Então deu certo, Bia. Aquele abraço foi doloroso. Eu entrei no avião chorando, eu cheguei lá chorando. Quantas vezes, sozinho dentro do meu apartamento, eu orei a Deus: Deus, resolva logo as coisas. Porque mais do que a realização de um sonho profissional, eu queria realizar o nosso sonho. Eu queria realizar o nosso sonho. Hoje você se torna minha família. Hoje não sou só eu. Hoje somos nós. Nada é meu, agora é nosso. Então, Bia, o que eu estabeleço com você hoje não é algo passageiro, é algo para a vida. Eu te amo e estabeleço com você algo que é até que a morte nos separe, que é uma aliança diante de Deus, mais do que diante dos homens. Então é isso que eu te prometo. Se preciso for, Bia, eu te dou minha vida e todo o meu amor. Te amo muito. Jesus, lembra quando eu pedi um homem que amasse e temesse ao Senhor profundamente? Lembra quando eu orava e pedi um homem que me amasse, me respeitasse e cuidasse de mim como uma princesa? A tua palavra diz que o Senhor é capaz de fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, e hoje eu vivo essa verdade. Obrigada, Jesus, por nunca ter deixado eu me esquecer das minhas orações. Obrigada por ter me feito entender que os planos e os sonhos do Senhor são melhores e maiores que os meus. Eu não tenho dúvida de que minhas orações foram ouvidas, porque o homem na qual eu tanto orei está aqui na minha frente, com o olhar mais lindo do mundo. Meu gato. Quão abençoada eu sou por ter você. Dizer que te amo nunca será o suficiente, porque além de te amar, eu te admiro demais. O Jessinho, que ao mesmo tempo é doce, amável e carinhoso, é também forte, corajoso e esforçado. Ao seu lado eu me sinto a joia mais preciosa que existe. Você é o reflexo da bondade e do amor de Deus em minha vida. Hoje estamos selando a nossa aliança. E por isso, eu quero terminar meus votos te fazendo uma promessa, aqui e agora, diante de Deus, dos nossos familiares e dos nossos amigos. Te amarei, te respeitarei e serei fiel a você. Serei a guardiã do nosso lar e para sempre a sua hóspede. Aonde quer que fores, eu irei. Aonde quer que pousares, ali eu também pousarei. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. E como no sonho profético que tiveram com o nosso casamento, te farei o homem mais feliz dessa terra. Te amo muito mais do que posso imaginar. Pessoal, convido a todos a se colocarem de pé nesse momento. Eu acredito que, mais do que eu e a Bia, a presença ilustre aqui é do nosso Senhor Jesus. Amém? Se você tem algum credo diferente, se você tem alguma filosofia religiosa diferente, eu respeito muito. Mas eu e a Bia, nós dois, nós cremos em Jesus como o único, verdadeiro e suficiente Salvador da nossa vida. É esse Jesus que salvou a minha vida, é esse Jesus que salvou a vida da Bia. E este casamento não deixa de ser um culto a este Deus que tem nome,
Jesus Cristo. Por isso, eu convido você. É uma música conhecida. Já cansamos de cantar e tocar nas nossas igrejas. Então eu convido você a cantar juntamente comigo, se você conhece. Se você não conhece, medite na letra dessa canção. E eu e a Bia, eu vou cantar essa música. Nós decidimos ter esse momento, porque este casamento também é um culto ao Senhor. Em respeito ao Senhor. Nós amamos a Deus. E nós queremos louvá-lo neste momento. Tá bem? Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, teu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor, nós temos a vitória, e que nos ajuda contra o inimigo. Então por isso diante dele nos prostramos, adoramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Queremos, Senhor, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre todo. Pois só tu és Jesus, pois só tu és o Deus eterno sobre todo. Pois só tu és, Senhor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Você pode aplaudir, aplaudir. Querido Deus, este par de alianças que se encontram em minha mão, eu apresento ao Senhor, que serão usados pelo Gessinho e a Bia, e as pessoas testemunharão que existe alguém no coração deles, mas a aliança de ambos está feita no coração de Gessinho para Bia, Bia com Gessinho. Mas nós consagramos estas alianças em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pode virar um para o outro. Bia. Bia, com este anel, eu selo a minha união contigo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Gessinho, com este anel, eu selo a minha união contigo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Gessinho e Bia. Visto que, de livre e espontânea vontade, recebeste um ao outro, neste momento solene, na presença de Deus, das testemunhas presentes, amigos e parentes, eu, Gessivaldo Gomes Rebouças, ministro do Evangelho, abençoo a vida de vocês, declarando que a partir de agora vocês estão casados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E amém, e amém, e amém. Aleluia. E pode beijar a noiva, meu filho. Não, agora só depois. Depois dos cumprimentos, eu vou pedir que os noivos assinem as atas e as testemunhas. Eugênia e Marli.
amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, seja com vocês que iniciam o novo lar hoje e sempre. Amém.